Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o novo movimento que eu fiz na minha carteira, trocando energias do Brasil por uma elétrica, além de um aporte em uma petrolífera. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data, com uma leve queda no Ibovespa, acabei percebendo um movimento de queda muito acelerado na 3R Petroleum e também na PetroRio. PetroRio caiu 4,25%, é uma ação da carteira, e a 3R Petroleum caiu mais de 5%, chegou a ter uma queda de 7% no intraday, e toda essa queda é ultra especulativa nas duas empresas, nas duas ações, por isso acabei encarteirando as duas. Para isso, me desfiz da posição que eu tinha em Energias do Brasil, já que eu iria vender de qualquer forma. Eu estava até aguardando chegar acima de R$ 23, só que o cujo oportunidade seria muito grande, preferi usar esses recursos tanto para aportar na elétrica, que eu já queria aumentar posição, quanto para comprar um pouquinho ali de 3R com toda essa queda. E o movimento que eu fiz foi o seguinte: vendi as minhas 600 ações de Energias do Brasil a R$ 22,10 e com esses recursos comprei 200 ações de 3R Petróleo a R$ 27,71 e mais 300 ações de Alupar, a LUP11, a R$ 27,59. Já vou explicar o racional dessas aquisições, lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimentos. Primeiro ponto, apenas para recapitular, é o fato de que no dia 2 de março, a Energias do Brasil comunicou a sua intenção de fazer uma oferta pública de aquisição de ações para cancelamento de registro das ações na Bolsa de Valores. E para isso já definiu aqui um preço para aquisição das ações na oferta pública de aquisição, que seria de R$ 24,00, que seria um prêmio superior a 20% ao preço que estava no mercado ali próximo de R$ 20,00. As ações voltaram para 22, ainda assim, praticamente todo mundo vendendo hoje a mercado consegue realizar um lucro aí de pelo menos 10, 15%. Mas o foco não é esse. O fato é que, havendo essa intenção de cancelamento de registro, a empresa não te quer mais como sócio. Razão pela qual, para mim, não faz sentido tentar resistir à intenção de oferta pública de aquisição. Prefiro me desfazer do papel e seguir adiante com outra empresa que me quer como sócio, ao menos por hora, já que não sabemos quando uma empresa pode querer fechar a capital, como é o caso da Energias do Brasil, ninguém imaginava. Portanto, fazer essa rotação de carteira da Energias do Brasil para outra elétrica já era minha intenção e eu já tinha declarado isso aqui no canal. Em relação a 3R Petroleum, que vem caindo bastante, só no último mês caiu 33%, assim como PetroRio, que caiu mais de 20%, um primeiro fator que vem motivando toda essa queda é a intenção do governo de criar um imposto sobre exportação de petróleo cru, encarecendo ali a venda de petróleo por essas petrolíferas, por essas exploradoras de petróleo, gerando então queda nas suas ações. Mas em especial com 3R, que vem caindo bastante, muita gente já está se perguntando, será que chegou a hora de vender 3R? Caiu mais de 17% no ano. A grande especulação que está havendo envolve a aquisição do Polo Potiguar. A aquisição do Polo Potiguar foi anunciada pela 3R Petroleum em janeiro de 2022. E essa aquisição foi realizada junto à Petrobras, vendedora desse polo. E foi considerada aqui uma das maiores aquisições feitas pela 3R, talvez a mais importante, tendo ali um conjunto de 22 campos já em produção, uma aquisição aí de 1,38 bilhão de dólares, com uma supercapacidade produtiva média de mais de 20 mil barris de óleo dia, representando um acréscimo absurdo na produção da 3R. Só para você ter uma ideia, a 3R conseguiu crescer entre o quarto trimestre de 2021 ao quarto trimestre de 2022 37% a sua produção, muito por conta do Polo Potiguar. Veja só como hoje a representatividade do Polo Potiguar é extrema no portfólio de ativos aqui da 3R. Por isso que a perda desse ativo significaria de fato uma perda de capacidade produtiva enorme, gerando uma desvalorização da empresa. Só que olha aqui como isso ainda é muito especulativo, assim como o imposto sobre exportação. Ainda não sabemos se isso realmente vai ocorrer. Mas principalmente esse cancelamento da venda junto à Petrobras. A Petrobras estaria querendo cancelar a venda, só que ainda não houve nenhuma sinalização oficial da Petrobras nesse sentido. Não há nenhum comunicado ao mercado da 3R confirmando isso. O próprio CEO da 3R descartou qualquer sinalização da Petrobras nesse sentido. Então é puramente especulativo e pode ser para manipular preços a fim de comprar 3R a preços mais descontados. Então, enquanto tudo isso ainda estiver no plano meramente especulativo, eu vou aproveitar essa volatilidade toda nas ações
para adquirir. Lembrando que não é recomendação. Caso você queira um vídeo mais detalhado sobre 3R Petroleum, tenho lá na área de membros associado Mirai. E quanto à minha venda de Energias do Brasil, você poderia inicialmente optar por Copel. Eu detenho aqui uma participação relevante em CPLE 6 dentro da minha carteira. A Copel representa aqui 3,67% da minha carteira de ações brasileiras, com um preço médio de R$ 6,16. CPLE 6, que hoje está um pouquinho mais descontada que a CPLE 3, mas elas estão praticamente páreas em termos de preço atualmente. Olhando isso aqui para o dividend yield, o da 6 hoje está um pouquinho maior, então você poderia optar por qualquer uma das duas, lembrando que essa aqui tem mais liquidez que a outra. E no primeiro momento seria mais lógico você realizar esse giro da Energias do Brasil para a Copel. Por quê? Porque as duas são distribuidoras majoritariamente. Elas possuem outros ativos, mas o negócio core é a distribuição de energia. No caso, Energias do Brasil no estado de São Paulo, Copel no estado do Paraná. Seria sim um movimento lógico e entendo quem acabou fazendo esse movimento. Inclusive, eu ficaria muito mais tentado a fazê-lo caso a Copel estivesse cotada aqui bem próxima do meu preço médio, o que não é o caso. Então sim, Copel é uma opção, ou você pode ir para o setor de transmissão, como eu preferi inserir a ação, comprando, por exemplo, Transmissão Paulista, que está bastante descontada, ou então optar por outra empresa, outra elétrica, ou até outra empresa de outro setor. Você não está vinculado a isso, mas faz sentido a substituição por uma empresa do mesmo setor, porque afinal você alocou seu capital para estar naquele segmento de atividade, uma empresa sai da bolsa, então você coloca outra no lugar do mesmo segmento de atividade. Mas eu acabei optando pela Alupar. É uma ação que eu já tenho na minha carteira. Como vocês viram, eu comprei a Lup 11, 300 ações a R$ 27,59. É uma ação que nos últimos 12 meses se valorizou bem. Por que vem se valorizando tanto? Porque é uma empresa que é completamente de controle privado, que atua no segmento de transmissão e geração. Sim, caso você não saiba, a Alupar também tem ativos de geração aqui dentro do seu portfólio, que é bastante diversificado. Até por isso que a margem líquida dela não é tão grande quanto da Transmissão Paulista e da Taesa. Ainda assim, isso não retira todo o potencial que a empresa apresenta. No quarto trimestre de 2022, a Alupar apresentou crescimento tanto de receita, EBITDA e lucro líquido. Em termos de lucro líquido, cresceu 11% em relação ao quarto trimestre de 2021, cresceu também em relação ao terceiro trimestre de 2022, demonstrando que a empresa vem crescendo em resultados. E a Alupar possui um histórico de, no geral, crescer as suas receitas e os seus lucros. O indicador CAGR da empresa hoje está em 15 a 17%, 17% nos lucros e 15% nas receitas. Então é uma empresa que vem crescendo e vem aumentando seus dividendos. Veja que a média dos dividendos dos últimos 5 anos é inferior a 3%, mas o dividend yield atual supera 4%. Então ela vem crescendo aos poucos os dividendos. Algo que eu gosto muito na Alupar é a sua prudência e moderação na disputa por lotes em leilões de transmissão. Ela não pega qualquer tipo de lote para investimentos, ela avalia muito bem se aquilo vai entregar um retorno satisfatório para o acionista. Então isso é muito positivo, você vai perceber essa atuação, essa postura da Alupar no mercado. A empresa, além de estar aumentando seus dividendos, melhorou sua política de dividendos, com uma nova política que foi aprovada no dia 11/11 de 2022, fixando ali um payout mínimo de 50% do lucro líquido regulatório. Então a metade do lucro líquido regulatório deve ir para os acionistas na forma de proventos e, melhor, colocou aqui uma periodicidade trimestral de dividendos, já que antes não era assim que acontecia. A Alupar tinha uma periodicidade bastante indefinida. Você percebe aqui que ela fazia, no geral, 2 pagamentos no ano, mas todos esses proventos aprovados aqui na data da Assembleia. Então não se sabia se ela iria pagar de forma anual, semestral ou mesmo trimestral. Agora está definido em sua nova política de dividendos que ela deve pagar de forma trimestral. Além de tudo, o pagamento não deve demorar 60 dias após a deliberação do provento. A companhia também previu aqui uma proposta de bonificação das suas ações, aumentou em 17% os seus proventos, e tudo isso tem chamado a atenção do acionista, principalmente aqueles que pensam numa carteira previdenciária, já que no passado a Alupar não pagava bons dividendos. Muito embora se pense que as ações estão caras, olhando-se aqui para os preços definidos aqui pelas mais diversas corretoras e casas de análise e bancos de investimento, você percebe que a ação está exatamente cara. A maioria dos preços aqui superam o preço atual de mercado R$ 27,47. Eu particularmente detenho ali um preço teto em Alupar de R$ 29,00 com as units. E até lá, vou aportando e aguardando os próximos resultados e também a execução dos projetos de Alupar, que conseguiu manter a sua margem líquida acima de 20%, o que é muito positivo. E aí você poderia se perguntar, Lua, mas você tem a Lup 3 na carteira, por que agora você comprou a Lup 11? Porque, infelizmente, a Lup 3 tem baixa liquidez.
mês. Então, se você pretende ter uma posição pequena na empresa, algo que eu pretendia ter inicialmente, você até consegue comprar. Uma posição de até 15 mil ou até 20 mil reais, tudo bem. Agora, se você quer de fato ter uma posição mais relevante na Alupar, você não tem escapatória a não ser comprar a com final 11, que é a Unity. Já que, como eu falei, as ações ordinárias e até mesmo as preferenciais de Alupar possuem baixa liquidez. Para uma posição um pouco mais relevante, somente a 11. Esse aí, então seria um ponto negativo de Alupar, mas que na minha visão não impede de ter a empresa na carteira, já que o mais importante, para além da classe da ação disponível mais líquida, é justamente o retorno que a empresa entrega. E a Alupar tem entregado retornos consistentes, resultados consistentes e crescentes, além de valorização do acionista, principalmente com a nova política de dividendos. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem diversas aulas exclusivas, até mesmo aula de como você calcula, de acordo com a matemática financeira, se vale ou não a pena investir em franquias, em projetos, os desempenhos das nossas carteiras, como você faz a gestão de risco da sua carteira, aulas de análise fundamentalista, indicadores de análise fundamentalista, aulas de small caps, a nossa carteira do 0 ao 100 mil, como vender put na prática, como investir no exterior, como diversificar a sua carteira e diversas outras aulas, além de lives exclusivas onde você pode tirar suas dúvidas comigo semanalmente aos sábados e ficar de olho nas ações que estão no meu radar. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual foi o seu movimento com Energias do Brasil. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Invest e até o próximo vídeo. Fui!